Bem-vindos a mais um episódio de Fala-me Direito, o nosso podcast jurídico onde falamos de direito imobiliário, direito do trabalho e até direito da família. É sobre direito da família que vamos falar hoje, mais precisamente sobre um tema muito triste que é o abandono hospitalar de pessoas mais velhas pelos seus filhos. Filipa, o que é que me tens a dizer sobre isto? Olha, é um tema que realmente gera aqui muito desconforto, pouco falado, eu acho. De tempos a tempos vem aqui a público realmente o número de idosos cada vez mais são abandonados nos hospitais, mas depois sinto que há pouco que é feito e poucas medidas são tomadas depois para sensibilizar para esta questão. E se nós formos em comparação aqui com outros temas, como é o caso da violência doméstica, certo, que cada vez há uma maior divulgação, ainda bem, sensibilização, não é? Em todos os canais. Sim, vários chegam, mais diferentes, claro. Até mesmo relativamente ao abandono dos animais em períodos de férias, não é? De férias aparece muito, sim. Em relação aqui aos idosos, sinto que há muito pouca intervenção, há muito pouca sensibilização, não é suficiente. E, na verdade, é um tema que também sobrecarrega o Estado, não é? Certo, porque, sem dúvida. Pronto, e na verdade conhece pouco aqui as consequências, porque na prática elas existem do ponto de vista jurídico, já vamos falar um bocadinho mais à frente, mas o que é facto é que falta aqui corpo que dê aqui algum sustento a esta questão. Então basicamente o que acontece é, por exemplo, um idoso está num hospital, tem alta médica e no entanto ninguém vai buscar, é isto? É isso. Só que o que é que eu acho que é importante nós olharmos, acho que é muito importante nós olharmos para este tema e percebermos a dimensão disto e, portanto, todo o contexto que está por trás disto. Nós não temos só e apenas casos em que os filhos não querem simplesmente saber dos pais, não é? Sem a menor justificação, claro, simplesmente porque não lhes dá jeito e deixam os idosos e os pais a cargo dos hospitais. Nós temos um contexto que é muito mais complexo e isso muitas vezes as pessoas têm alguma dificuldade em perceber e eu gostava também de passar esta mensagem. Não é só atacar aqui quem está a abandonar e tentar perceber o porquê e o que é que podemos fazer para mudar. Exatamente, ou seja, não é que haja aqui uma justificação plausível para isto, mas o que é facto é que existe muito pouca resposta social a isto. Nós temos casos em que as próprias pessoas, os filhos, já são também eles considerados idosos. Claro. E, portanto, muitas vezes padecem aqui de algumas doenças crónicas, o que impossibilita também estes cuidadores de prestar o apoio devido. Temos também situações de carência económica, pessoas que não têm, aliás, com esta questão da crise da habitação, sim, cada vez mais. É muito mais evidente, porque as pessoas não têm quase dinheiro, muitas delas, para suportar a despesa da casa, quanto mais depois também ter aqui um cargo adicional. E condições. Condições, não é? Condições mesmo físicas para conseguir, e de espaço para conseguir prestar estes cuidados. Portanto, tudo isto é muito complexo. E, portanto, no entanto, eu sinto que também nós não podemos fechar os olhos a uma realidade que é uma realidade comum e basta olhar para os dados que nos aparecem e que nos dizem que estes abandonos são muito mais frequentes em épocas festivas e em épocas de férias. Pois. E, portanto, é uma realidade que depois... uma das situações que eu gostava, aqui um dos contextos que eu gostava também de frisar e que muitas vezes nos trazem e que vêm ter connosco e reclamam este contexto, é a falta de vínculo muitas vezes familiar que existe. Portanto, temos todos este contexto, não é? Mas muitas vezes também existe aqui uma falta de vínculo afetivo entre os pais e os filhos, portanto, pais que negligenciaram as relações de afeto com os filhos e que depois ficam dependentes e depois muitas vezes os filhos questionam se efetivamente têm aqui a obrigação ou não de prestar estes cuidados. Sim, aquela pessoa que me tratou mal a vida inteira, responsável por ser assim assado e agora eu tenho que abdicar da minha vida para estar aqui em prol de outra pessoa a cuidar. Exatamente, pronto. Há essa obrigação legal, é uma obrigação, de facto, mas de qualquer das maneiras, a questão do abandono destes idosos nos hospitais não deixa de ser considerado e pode ser considerado crime e, portanto, está penalizado. Mas é menos mau, ou seja, é de alguma forma atenuado o facto de a pessoa ter sido maltratada a vida toda por aquela pessoa a quem tem agora de dar cuidado. Atenua de alguma forma o abandono? Ou é exatamente igual ter que prestar apoio a um pai que nos tratou super bem, nos deu todo o apoio, carinho, etc. Ou a um pai que nunca quis saber de nós e que nós não temos que ter relação com aquela pessoa
Claro. É igual ou é diferente? Oh, Mónica, vamos ver, do ponto de vista legal, a lei não distingue estas questões, ok? Basicamente não diz que o filho deixa de estar obrigado ou fica desobrigado à prestação destes cuidados com o pai se não existiu, até porque isto tem um caráter muito subjetivo, não é? Se de facto os pais não prestaram ou não tiveram aqui laços não criaram laços de afetividade com os filhos. Portanto, agora, a questão é, se estas questões forem levadas a tribunal para serem discutidas, obviamente que o tribunal poderá considerar esse contexto, não é? De falta de vínculo afetivo Claro, entre as mas partes. é uma pergunta que nos fazem muito. É verdade, é verdade. No entanto, a verdade é que esta obrigação, assim como nós também, há aqui o dever de auxílio e nós não podemos omitir este dever de auxílio Claro. quando alguém numa estrada tem um acidente, Claro. e nós temos que prestar esse cuidado, esse auxílio, e não podemos ignorá-lo, da mesma forma que um pai, apesar de especialmente. tudo, exatamente, deve haver pelo menos, claro que existem aqui causas de exclusão ou que justificam a desobrigação, mas pronto, mas regra geral é isso que nós falamos. Agora, reportando-nos aqui ao tema central, o abandono dos pais nos hospitais, de facto, pode ser configurado aqui como um crime que está previsto no artigo 138 do Código Penal, um crime de abandono ou disposição, e consoante aqui os casos. E, portanto, é importante perceber-se que é punido até com uma pena de prisão ou com uma pena de multa. E é importante as pessoas terem noção disto. Também há aqui alguma certa responsabilidade por parte dos filhos na obrigação que têm de prestar alimentos aos pais. Portanto, claro. E entende-se por alimentos não só o alimento propriamente dito, não é? Mas também aqui a habitação, o alojamento, que seja prestar estes cuidados mínimos de sobrevivência a um pai que não tenha essa possibilidade ou que esteja completamente dependente. E, portanto, há aqui uma resposta também, não só do ponto de vista penal, mas também do ponto de vista civil. E, portanto, que é importante mencionar. Agora, aquilo que eu acho, muito honestamente, é que, portanto, a lei existe, ok? Eu não acho que faça sentido, como em tempo já foi discutido e já foi proposto, criar aqui um crime autónomo para estas circunstâncias, até porque iríamos estar a limitar o âmbito de aplicação, porque, na prática, aquilo que já existe do ponto de vista penal já é, ou seja, já é abrangente o suficiente para incluir aqui o abandono hospitalar. Agora, o que falta aqui é realmente resposta social. Portanto, é olhar para estes casos concretos. Isso é um tema interessante porque nós há pouco estávamos a falar de pessoas que não tinham condições para prestar apoio aos seus pais que estão no hospital e por isso os abandonam lá. Mas vamos falar de outro caso completamente diferente, que é uma pessoa que tem condições. Uhum. Tem dinheiro, tem um bom trabalho, tem uma casa com um quarto que pode lá colocar o pai. Mas e se o pai precisar de apoio médico, se precisar de assistência médica, se precisar de alguém ali 24 horas com ele, se calhar aí já não tem condições, porque aquela pessoa tem que trabalhar, claro. Tem que arranjar alguém que consiga dar esse apoio ali. Portanto, mesmo para uma pessoa que tenha todas as condições, se para essa pessoa não é fácil chegar com o pai do hospital e pensar, ok, e agora como é que eu vou continuar a garantir os cuidados que ele precisa, não é? Tem que arranjar uma pessoa para ali estar, não é? Onde é que vai arranjar essa pessoa? Confia nessa pessoa. Claro. Portanto, é complicado. É muito complicado, e especialmente porque as pessoas depois também não vêm para casa, estes idosos não vêm para casa todos nas mesmas condições. Há pessoas que precisam de estar vigiadas, mas continuam minimamente autónomas, embora não possam morar sozinhas, não é? Claro. E há outros que estão completamente, no extremo oposto, completamente acamados e dependentes de cuidados médicos, mas que já não têm requisitos hospitalares. Exatamente. Claro. Agora, tocas num tema interessante e que vai aqui um bocadinho ao encontro da área que tu também exerces, que é a questão de este cenário, ou seja, basicamente uma pessoa até pode ter uma vida minimamente confortável, fruto dos rendimentos do seu trabalho, e de repente depara-se com um pai que precisa destes cuidados. E de facto, e na verdade ele quer até prestar estes cuidados. Claro. O que é que ele pode fazer do ponto de vista ou seja, dentro do seu contrato de trabalho? Ou deixa de trabalhar, não é? É garantir ao pai aqueles cuidados que ele pode nem sequer ser capaz de dar. Podem ser cuidados, têm que ser dados mesmo por alguém com conhecimentos de enfermagem ou outros tipos, e aí também deixa ele ter o rendimento do trabalho, deixa ele ter o rendimento do trabalho, deixa ele ter condições, ou tenta colocar um estatuto de cuidador informal, mas que sinceramente nestes casos acaba por não fazer muito sentido porque vai receber muito pouco para conseguir sustentar-se a si, a outro e ainda prestar cuidados, e a maior parte destas pessoas tem como objetivo continuar a trabalhar, não é? E a exercer, a construir a sua carreira.
e também não me parece que seja a resposta, não da forma como está formulada, porque implica sempre um decréscimo de retribuição alto, quando estamos a falar de pessoas que têm ordenados médios. E portanto, aqui que eu quero chegar é exatamente isto. Não há uma resposta social. Se calhar, se fosse tudo mais comunicado, se as pessoas conseguissem perceber, ok, já perante uma situação de tenho que cuidar do meu pai, tenho que ir buscar ao hospital, já ouvi falar, porque se fala deste tema, e eu já sei onde é que devo recorrer, que há centros de dia, que efetivamente existem, onde podemos colocar estas pessoas de forma a que estejam acompanhadas e tudo mais, mas é muito difícil conseguir vagas. Ou que há outro tipo de recursos em que dá para recorrer e as pessoas vêm lá à casa, claro que eventualmente com um pagamento ou o que seja, é que mesmo um lar, para uma pessoa que tem dinheiro, não há vagas, é difícil e não há vagas. Muito mais para uma pessoa que não tem, claro. Portanto, nós depois estarmos a condenar as pessoas que abandonam, eu acho que claro que sim, claro que não é para desculpar, mas é muito fácil estarmos de um lado só a dizer, horrível, abandonaram aquela pessoa no hospital, não é? Mas a verdade, se calhar, estamos a falar de uma situação muito complicada. Claro, eu acho que é importante olhar para este tema e tentar excluir aquilo que de facto há aqui maldade, ou seja, por parte dos filhos. Porque pode haver. Exatamente, que pode haver. Essas situações com certeza que existem e devem ser punidas, mas temos todo um outro mundo. Mas depois temos uma realidade que é tão complexa quanto o número de possibilidades que existem, Exatamente. Não é? E portanto é importante olhar para isto desta forma. E às vezes, e por isso também é tão difícil nós, muitas vezes, conseguirmos determinar uma pena e um enquadramento jurídico adequado a todos os casos. Portanto, por isso é tão difícil realmente aplicar-se às vezes a lei. Agora, o que é certo é que, na minha opinião, o que eu acho é que falta realmente, e como já havia dito inicialmente, uma resposta com substância social, ou seja, não há vagas, não há apoios propriamente a estes cuidadores, não há apoios que sejam suficientes para estas pessoas que realmente se veem, ou seja, numa situação em que têm que cuidar dos pais, e muitas delas querem, mas realmente não têm possibilidades, e de facto o que falta aqui realmente é não só a sensibilização, mas também esta maior resposta social para estes casos. Sim, sim. Portanto, eu acho que é importante as pessoas também refletirem um bocadinho sobre isto. Sobre este tema, todos nós, e até que isto seja de alguma forma um impulso para que se fale mais sobre o tema, haja mais comunicação nos meios, em todos os meios, como tu falaste no início, quer dizer, não faz sentido estarmos a falar constantemente de todos os outros temas e ouvirmos falar muito e depois não falarmos de todo de um gravíssimo que é o abandono dos idosos nos hospitais, por todos os efeitos, até mesmo pelo efeito, porque estão a ocupar ali lugar a outras pessoas que com certeza precisariam de uma coisa tão simples como macas, tão simples quanto isso. E portanto sim, acho que devemos falar mais sobre este tema e este episódio foi muito interessante por isso mesmo. Toca aqui também a várias áreas do direito, não é? Sim, é engraçado perceber que existe, todos eles estão conectados, tanto o direito civil, o direito penal e até o direito do trabalho. Claro. E pronto, espero que tenham saído daqui com algum espírito crítico em relação aqui ao tema e possam mais tarde vir a contribuir para uma nova solução. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigada, Fala direito.